continuidade à exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, nós leremos, irmãos, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, verso 12 até o fim. Romanos, capítulo 5, verso 12 até o fim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, quando abrimos a Tua palavra mais uma vez para ouvir a Tua voz, nós clamamos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos a glória do Teu Evangelho. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Santo Espírito, pelo amor do Teu nome, apesar de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Um aspecto interessante, irmãos, quando você vai relembrar na sua vida, né, quantas vezes eu ouvi uma pregação em Romanos 5, de 12 a 21, eu realmente não lembro de ter ouvido uma pregação em Romanos 5, 12 a 21. Você vai atrás de bom material e pesquisa, não é? Tem bons comentaristas, sem dúvida. E é engraçado que os que você escuta, eles começam falando exatamente isso. Eu acho que eu vi um deles com 40 anos de ministério disse, acho que eu ouvi em toda a minha vida 2 sermões em Romanos 5, 12 a 21. Um deles não foi ruim, ele ouviu o John Murray pregando. Não deve ter sido ruim essa mensagem. Mas é bem interessante nós pensarmos, não é? Por que esse texto é tão importante e ao mesmo tempo tão pouco pregado? Ao mesmo tempo que ele é fundamental para a nossa compreensão da carta de Paulo aos Romanos, ele lida com poucas exposições na história desse material. Talvez na nossa cultura, principalmente nós que vivemos no Ocidente, onde uma cultura individualista é muito comum, onde a gente busca, na realidade, principalmente nos Estados Unidos, a vida do indivíduo, né? A minha responsabilidade, eu que cuido, é minha, ninguém tem direito de se meter na minha vida, não é? Então, esse conceito que é bom e não é ruim por natureza,
ele trave um pouco a realidade de alguém que é o cabeça federal, isto é, alguém que me representa e que a minha vida repousa completamente nas mãos dele. Num mundo como o nosso, né, onde as pessoas também, por outro lado, numa realidade mais socialista, onde as pessoas dependem mais do governo do que do seu próprio trabalho, eles entendem mal o caráter do próprio conceito do pacto. Tanto um extremo quanto o outro leva o indivíduo a compreender mal o que significa esse texto daí, a dificuldade até mesmo de você lidar com uma verdade como essa que passa a ser tratada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nesses versos que se seguem. Se tem uma palavrinha que toma conta do texto, é a palavrinha só. E a junção delas, um só. Por meio de um só, por meio de um só, um só. Muitos, 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 e muitos. Se você lê o texto comigo, por favor, volte nessa mesma sequência, e você vai ver que é uma realidade muito clara. Veja, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Veja, um só, todos os homens, ainda no verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, veja, a ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Veja, um só e muitos, ainda no texto. Verso 15, 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom gratuito reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, relendo o texto mais uma vez, você se depara com essa estrutura, um só e muitos, onde o ato de um representando muitos e o ato de um representando muitos. Eu estou lidando aqui, então, com que a Escritura vai tratar de pacto de obra e pacto da graça, certo? Nós temos o primeiro pacto, é o pacto das obras, o segundo pacto, o pacto da graça. Vamos revisitar esse conceito um pouquinho em Romanos, para que nós entendamos o papel desse trecho aqui na carta de Paulo. No capítulo 4, volte comigo para o início do texto, por favor. Romanos capítulo 4, para o início do texto, verso 1 em diante. Você vai perceber como o apóstolo Paulo começa dizendo que por diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então ele fala de um primeiro modelo, certo? O primeiro modelo é, você faz e o que você faz, você não recebe como graça, mas como favor, não como favor, mas como dívida. Nesse sentido, lembre-se que aquilo que é ordenado a Adão fazer, ele ia conquistar com base nos seus méritos, na sua obediência. Da mesma sorte, é o que vai acontecer com Cristo. Ele vai conquistar por meio dos seus méritos, por meio da sua obediência. Agora, ele passa a dizer, veja na sequência do verso 4. Ora, ao que trabalha,
o salário não é considerado como favor, isso é comodismo. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora ele está dizendo, eu não sou salvo pelo que faço, eu creio naquele que trabalha e a minha fé, isto é, a justiça dele me é atribuída, a justiça dele me é imputada. Dois modelos. Um modelo em que eu tenho que obedecer e por minha obediência eu receberei aquilo que está proposto no pacto, ou pela minha desobediência receberei aquilo que está posto no pacto, e por outro lado, agora depois da queda, não há como mais eu entender se não ter de crer naquele que cumpriu o que eu sou incapaz agora de cumprir. Mas na sequência do texto do capítulo 4, vem ainda comigo, por favor, as palavras do apóstolo Paulo, elas são interessantes porque ela vai exatamente descrever como é que Abraão, ele é o pai da fé, e é revelado categoricamente que não é pela obediência da lei que ele é salvo, não é por sua obediência, mas pela fé, pela graça que ele é salvo. Então, um dos argumentos de Paulo no capítulo 4, qual é? A lei foi dada a ele posteriormente. Ele foi salvo porque creu na promessa, não pela lei. Ele está se referindo ao pacto mosaico que foi dado lá em Êxodo, no capítulo 19 e 20 em diante. Agora, Abraão, que viveu 430 anos antes, segundo Paulo escrevendo aos Gálatas, recebe a lei antes, entende? A lei foi dada posteriormente a Abraão, na história de Israel. Abraão não foi salvo pela obediência, foi salvo pela promessa, ele foi salvo porque creu na promessa. Então, vem a pergunta. Ele começa em Abraão, veja, Abraão. E antes de Abraão? Como alguém era salvo? Qual era o problema do passado? Qual é o problema, então, da humanidade? E eu tenho a impressão, eu acho que me parece claro, isso não é todo comentarista, não é a realidade que vai lidar dessa forma, mas a minha impressão é que me parece claro que o apóstolo Paulo aqui está respondendo uma questão que ele levanta no capítulo 4. Abraão creu. Foi salvo porque creu na promessa. E antes de Abraão, como era a realidade? Então ele volta para os fundamentos e fala que Deus fez um pacto com Adão. E o pecado de Adão trouxe morte para toda a raça humana. Não se manifesta isso de Abraão em diante, mas logo após a queda de Adão, todos caem no mesmo pecado, estão mortos, não há esperança para eles. E parece que esse argumento vai sendo fortalecido, porque, lendo o texto do capítulo 5, venha comigo, por favor, verso 12 em diante do capítulo 5, veja as palavras do apóstolo Paulo mais uma vez, ele diz assim, no verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Veja, a morte reinou desde Adão até Moisés. Entende? Ora, não significa que eles não eram pecadores. O pecado ainda não era, e isso era demonstrado isso com a clareza, porque qual é o resultado do pecado, nem a morte? Como é? Se a morte reinou de Adão até Moisés, logo todos pecaram. Se eles morreram, estão mortos, porque todos são pecadores. E se todos são pecadores, todos são transgressores da lei, mesmo que a lei não tenha sido dada ainda na forma estrita, como foi no capítulo 20 do livro de Êxodo. Claramente, Paulo está dizendo que antes deles, antes de Abraão, o período que antecede de Adão até Moisés, antes da lei ser dada, o princípio é o mesmo, todos estavam mortos. E agora, todos estão vivos? Não. Agora a lei vai expressar com mais clareza o pecado. Não significa que eles se tornaram pecadores agora. Veja, qual é a consequência do pecado? Não é a morte? Se a morte impera de Adão até Moisés, é porque o pecado é uma realidade. É só você pegar a genealogia de Adão, no capítulo 5 do livro de Gênesis. Você vai ver lá
que Adão começa os seus filhos, separado da genealogia de Caim, que está no capítulo 4, e Adão, a história é essa, ele casa, tem filhos e morre, e outro morre, e morre. A morte reina, é uma realidade, como consequência do pecado, todos morrem. Podem viver muito tempo, mas é uma marca inequívoca de que eles pecaram. Transgrediram a lei de Deus. Capítulo 5, 12 a 21. Nos parece que vai trabalhar com mais clareza essa estrutura do pacto que antecede ao pacto com Abraão, que antecede até mesmo ao pacto noaico com Noé, que é o pacto que Deus fez com Adão no Éden. E vai falar que Deus lida com dois homens na história. O primeiro Adão e o segundo Adão. E dessa maneira, representativamente. Quando você abre, por exemplo, o evangelista que foi extremamente influenciado pelo apóstolo Paulo, Lucas, na genealogia que antecede a tentação de Cristo, no capítulo 3 do livro de Lucas, do evangelho de Lucas, Lucas começa a genealogia de ponta cabeça. Ele começa com Cristo e termina com Adão. Entende? A história não continua depois de Cristo. São os dois homens que ele lida na história, Adão e Cristo. Num ensinamento claro, representando toda a raça humana. Adão foi colocado no Jardim do Éden como representante de toda a raça humana. Por isso que Paulo vai dizer com clareza num texto, no verso 12, não é? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que foi exatamente que Adão trouxe para a humanidade? Pecado, morte sobre toda a humanidade. Pecado e morte. É interessante porque esses três estágios no verso 12 são interessantes para serem analisados. Veja só, irmãos. Os três estágios na história da raça humana, até o tempo de Cristo. Primeiro, o pecado entrou no mundo através de um único homem. Quem é esse homem? O texto vai dizer, entenda, que ele vai falar com toda a clareza, por exemplo, no verso 14, entretanto reinou a morte desde Adão. Ele está se referindo aqui a Adão, primeiro homem. Segundo aspecto interessante, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Essa é a característica fundamental. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Isso é o texto está dizendo. Entrou como? Como penalidade do pecado. Terceiro, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Veja como é interessante. Todos pecaram. Veja a ordem, a entrada do pecado, a entrada da morte e a morte que passa a ser universal por causa do pecado. Todos estão mortos porque todos pecaram. Agora, veja no finalzinho do verso 12, a expressão, porque todos pecaram. Que expressão interessante. Porque todos pecaram. Como todos pecaram, irmãos? Se foi só um homem que pecou, como todos pecaram? Porque Adão era o nosso representante. Adão, ele foi colocado ali como cabeça federal, cabeça do pacto. Ele representava toda a raça humana. Por isso, todos nós pecamos. Interessante que um teólogo chamado William Barclay, que não se tem tudo que ele diz como muito bom, mas um escocês muito bom, eu gosto de ler as coisas dele. Ele diz assim,
se nós devemos dar importância ao verbo grego usado nesse texto, que é um auristo, aqui entenda por auristo, que é uma ação pontual, é uma ação que ocorreu no passado e única, certo? Se é para dar importância ao auristo, diz ele, o argumento deve ser assim. O maior significado desse texto é que o pecado e a morte entraram no mundo porque todos os homens foram culpados no ato do pecado de Adão. Porque todos os homens foram culpados no ato do pecado de Adão. Todos os homens caíram com ele. Um só. Todos morreram. Importante isso porque não está sendo dito aqui que todos morreram, toda a raça humana morreu, porque nós somos como Adão, entenda isso aqui, irmãos. Mas porque nós estávamos em Adão. Representados em Adão. Então não há como, veja, o argumento de Paulo que começa, tanto os judeus quanto os gregos, todos estão encerrados no pecado, agora ele diz, a base é porque todos nós nascemos em pecado e não há outra maneira de justificação a não ser essa que o próprio Deus estabeleceu no Evangelho. Todos estão mortos nos seus pecados. O verso 13 e 14, veja, demonstra algumas coisas bem interessantes, irmãos. Paulo aqui afirma, ele aponta que entre o tempo de Adão e Moisés, não é? Deus não tinha dado a lei de uma forma clara e formal, mas o pecado era tomado como realidade, todos pecaram. Todos pecaram. Um comentarista falando desse texto diz assim, embora o povo fosse menos culpado, porque não havia lei, eles não estavam menos mortos. Todos estavam mortos. Não havia lei, mas por um princípio, o pecado original, todos estão mortos. Veja o verso 14 comigo, por favor. Ele diz, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Engraçado que talvez Paulo está apontando o fato de que a culpa e a responsabilidade, ela vai aumentando com o conhecimento e a clareza da lei de Deus. O povo que viveu antes de Moisés, talvez não estivesse quebrando explicitamente a lei nesse aspecto, mas o texto diz que todos estavam mortos. Logo, todos pecaram. Isso reflete um aspecto claro acerca do modo como Deus lida com o pecado. Uma vez que o pacto de obras feito entre Deus e Adão no Éden, antes do pecado, entenda isso, esse pacto entre Deus e Adão no Éden, ele não tinha um mediador, porque não havia pecado, e por não haver pecado, não havia ruptura no relacionamento entre Deus e o homem. Então não havia aqui perdão de pecado, confissão de pecado, uma vez que cometeu pecado, a morte instantaneamente se torna uma realidade. Distintamente do pacto que é feito com Cristo, o pacto da graça, quando no próprio pacto é estabelecido que mesmo quando pecamos, somos disciplinados, mas Deus não retira a sua misericórdia dos seus. Ele perdoa os seus pecados. Paulo aqui é muito importante, irmãos. Está questionando se a morte é o salário do pecado. Então, por que a morte reina de modo tão universal, independentemente do pecado do indivíduo? Por quê? Essa é a questão de Paulo. Veja, se eles não pecaram à semelhança de Adão, por que a morte reina? Porque Adão, mais uma vez, é afirmado, é o cabeça federal. Ele representava toda a raça humana.
Talvez alguém queira dizer, e John Stott comenta isso muito bem, dizendo: nós não podemos apontar o dedo para Adão, na tentativa de nos inocentarmos da queda, porque ele diz, nós compartilhamos sua culpa. E ele diz, e é porque nós pecamos em Adão, é que nós estamos mortos hoje. É porque nós pecamos em Adão que nós estamos mortos hoje. Qual é exatamente, que coisa impressionante, nós podemos já pensar em algumas coisas importantes aqui. Talvez a dificuldade de se pregar num texto como esse é a dificuldade de aplicação, porque é tão teológico, né, que você às vezes perde o foco. Mas é bom lembrar que aqui é uma pregação, não uma aula de seminário, né? E é bom lembrar de um ponto importante. Normalmente, as pessoas tendem a buscar ajuda em ciência quando estão lidando com a sua culpa. E eles sempre vão trabalhar a culpa do indivíduo como sendo algo causado por alguém. Nunca o pecado está no coração dele, ou ele está morto nos seus pecados. Não, é sempre a culpa de alguém, é a culpa do pai, é a culpa da mãe, é a culpa do tio, é a culpa de alguém. A sociedade vai impondo sobre nós um vitimismo, a vitimização da sociedade. E de repente, quando você escuta essa palavra dizendo: todos nós morremos porque pecamos em Adão. Talvez alguém ainda queira dizer, a culpa é de Adão, ainda querendo ser vítima. Mas nós aprendemos, você não é mais sábio do que Deus em ter escolhido esse homem para ser o nosso representante. Se você continua questionando, é por isso que você tem dificuldade em aceitar Cristo, porque foi esse outro homem que ele escolheu para ser o representante da tua salvação. Assim como nós temos dificuldade de lidar com a realidade do pecado na nossa entranha, na nossa realidade humana, nós queremos sempre também lidar com o perdão dos nossos pecados, fora da redenção do Evangelho. E não é esse o caminho que o Senhor vai tratar. É por isso que a solução é tão radical quanto o problema. O problema é que nós pecamos em Adão e todos nós morremos. Não há outra solução. Não há como fugir desse princípio. Nessa estrutura, irmãos, específica que nós estamos lidando com o texto, nós podemos entender claramente isso. Ninguém poderia escolher um representante para nós tão bem quanto Deus poderia. Não pense que você poderia ter feito uma decisão mais inteligente do que Deus. Além do que, Deus não escolheu apenas Adão, Ele criou Adão para ser o nosso representante. Ele foi criado perfeitamente e designado para agir exatamente como eu e você, como um indivíduo. E nós agiríamos da mesma forma, na mesma situação. Nunca diga, eu teria feito algo melhor, porque você vai dizer que você teria sido criado melhor do que Adão foi criado. Ele foi criado perfeito e sem pecado. E como disse por último, negar isso é rejeitar também a solução e o representante que ele enviou do céu, o segundo Adão, Jesus Cristo. As pessoas mais ofendidas com essa doutrina, irmãos, do cabeça federal, e a palavra federal, só para explicar, federal vem da palavra latina, não é, que significa literalmente pacto, é o cabeça pactual. A palavra federado, ela vem do latim, significa pacto, é o cabeça do pacto, é o cabeça pactual. Entenda isso. Você pode tentar se
desprender desse Adão. Você pode tentar se livrar das consequências desse Adão, das consequências da morte e do pecado que está em você. Você pode tentar, a sociedade vai tentar lhe ajudar, vai tentar fazer você melhor, vai tentar ajudar você a ser uma pessoa melhor. Não vai conseguir. O máximo que a sociedade vai fazer com você é maquiar um defunto. E vai fazer você bonito. Mas está morto, sem vida. O máximo que a sociedade vai fazer com você é deixar você com aparência de vivo. Mas você está morto. Por que esse cabeça federal é tão importante para Paulo aqui? É porque Deus lida conosco por meio de representantes. Essas são as boas novas. Isso é libertador. Se eu tivesse que me representar como indivíduo diante do trono do Deus celestial, não haveria defesa para nós. No capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, verso 20. Capítulo 3, verso 20, Paulo diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. O nosso pecado nos leva à morte. Mas ao invés disso, nós somos representados por Adão. Nós pecamos nele. E o nosso pecado nele, veja isso, irmãos, como cabeça federal, levou à nossa morte. Então a morte reinou porque nós pecamos nele. Toda a humanidade quebrou a lei de Deus nele. Verso 14 do capítulo 5 de Romanos. Por que isso são boas novas? Porque a desobediência de Adão é a nossa desobediência. Então, se houver um homem obediente, um segundo Adão perfeito obediente, ele seria capaz de ser o meu cabeça federal. Ele seria capaz de nos representar diante do trono celestial. E por meio dele, nós poderíamos ter a vida que perdemos em Adão. Essa é uma maravilhosa notícia. O teu esforço, a tua força é em vão. A tua obediência é em vão, se Cristo não for a tua justiça. Não há esperança para você. A humanidade é corporativa, debaixo de um cabeça federal. E nós podemos, por meio de um cabeça federal, Jesus Cristo, nós podemos receber reconciliação. Veja, é assim que o verso 11 do capítulo 5 termina. Veja, por favor, Romanos capítulo 5, você vai ver lá no verso 11, que imediatamente, é o verso imediatamente antes do verso que nós iniciamos a exposição. Diz o verso 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por intermédio dele, nós recebemos agora a reconciliação. Que maravilha, irmãos. Deus trabalha dessa forma. Agora, qual é a diferença do trabalho e do resultado de Adão para o trabalho e resultado de Cristo? Adão é um padrão que vai ser estabelecido. Paulo vai claramente dizer, não é? E isso é interessante, veja só, porque ele vai afirmar com toda certeza, é pelo dom de Cristo, isto é, pela dádiva de Cristo.
No verso 14, no verso 15, veja lá comigo a expressão que Paulo usa. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo. Veja a expressão, como ele utiliza o dom. O dom não é como, a dádiva não é como a transgressão de Adão. O dom não é como a transgressão de Adão. Porque qual é a lógica disso? Preste bem atenção nas diferenças que Paulo vai traçar aqui, nesse texto especialmente. No verso 15 particularmente. A motivação do coração de cada um era bem diferente. Paulo diz que as obras de Adão, veja só, Paulo chama as obras de Adão de transgressão. Veja no verso 15, não é o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, ele chama ofensa, não é? A ofensa, é isso que ele chama a obra de Adão, a ofensa dele, que é um pecado consciente. Mas ao mesmo tempo, no verso 15, ele chama a obra de Cristo de o dom gratuito. O dom gratuito. O ato de Adão foi uma obra da quebra da lei de Deus, contrastada com o alto sacrifício. Veja, a obra de Adão foi uma obra que buscava auto-justiça, enquanto a obra de Cristo, categoricamente, era um auto-sacrifício. Em outras palavras, as obras de Cristo, a obra de Cristo ao morrer por nós, não foi simplesmente a obediência para Deus, mas também foi compaixão por nós. Misericórdia por nós. A ação de Adão, então, foi a quebra da lei. Mas a ação de Cristo era conhecida como ato de justiça. Verso 18, Paulo vai dizer, ato de justiça. E no verso 19 ele vai dizer, obediência. O cumprimento total da lei. Enquanto um foi desobediência, transgressão, ofensa, o outro foi ato de justiça, obediência e cumprimento total da lei. Consequentemente, o resultado da obra de ambos são resultados diferentes. Primeiro, o resultado de Adão, qual foi? Morte. O primeiro resultado da obra de Adão, morte. Enquanto o resultado de Cristo foi vida. Essas são exatamente as duas distinções. Ora, nós acabamos pela manhã de ouvir lá em Deuteronômio 8, no verso 1, quando o Senhor diz por meio de Moisés, cumpra a lei e viva, obedeça e viva. Esse é o princípio. A obediência dele levou à vida, a desobediência do outro levou à morte. A obra de um, o resultado, a obra de outro e o resultado são claramente manifestados. Os efeitos da obra de Cristo, não é? Desfazem os efeitos da obra de Adão. Não só são distintos, mas desfazem os efeitos da obra de Adão. Interessante porque, no primeiro aspecto, é morte de Adão como resultado e vida como resultado da obra de Cristo. No segundo aspecto, a obra de Adão resultou em condenação. Verso 16 diz, o resultado foi condenação. E a de Cristo, justificação. Um resultou em condenação, o outro em justificação. A culpa legal. Que coisa interessante. Primeiro resultado, morte, Adão, vida, Cristo. Segundo resultado, Adão, condenação, Cristo, justificação. Terceiro resultado, o texto diz, a morte reinou, diz o verso 17. Agora no verso 17 não diz que a vida reina, mas diz, nós reinamos em vida. Que coisa interessante. Não é que lá em Adão, aqui ele está falando categoricamente, irmãos, porque antes a morte reinava sobre nós e nós estávamos debaixo de escravidão. Agora nós somos livres. Não é a troca de uma escravidão por outra, não. Agora nós somos livres. Foi desfeito
a escravidão. Agora as cadeias foram rompidas, o Senhor nos arranca do Egito com mão poderosa, nos arranca da morte com mão poderosa. Por meio dele foi desfeita a obra. Que coisa maravilhosa, a ponto de Paulo no capítulo 6, na sequência, vai dizer que agora nós somos servos da justiça. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos servos da justiça. Nós reinamos em vida. Que coisa, que mudança, nós éramos escravos do sistema pecaminoso, agora nós somos reino de sacerdotes, reinamos em vida. Que coisa extraordinária a linguagem que Paulo utiliza aqui para descrever a obra de um e o resultado. Mas não apenas isso. O poder dos dois, o poder é diferente. Paulo vai, com muita dor, vai tentar mostrar que o poder e o escopo da obra de Cristo é muito maior do que a obra de Adão. Muito maior do que a de Adão. No verso 15 e 17 ele usa essa expressão, muito mais. No 15 e no 17, muito mais. Muito mais. Lembra que no capítulo, na pregação de domingo, em Romanos 5, de 1 a 11, quando ele diz assim, ó, veja, quando nós éramos pecadores, éramos inimigos, éramos ímpios, ele nos salvou, nos tirou da morte. Muito mais agora, sendo reconciliados com ele, ele nos livrará. E aí, essa linguagem paulina toma conta aqui, ele diz, muito mais agora. Nós estávamos mortos em Adão, nós estávamos perdidos em Adão, éramos ímpios na natureza de Adão, caídos em Adão. Ele diz, muito mais agora. A obra de Cristo suplanta a obra de Adão. Ele não vai nos levar de volta ao jardim do Éden. Porque se fosse ao jardim do Éden, a serpente entraria e nós poderíamos pecar de novo. Ele nos levará para um lugar infinitamente superior ao Éden. A obra de Cristo é maior, é superior. Muito mais, diz o apóstolo. E qual é a diferença? Pecado e graça, ou dádiva. Que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa condenação é um ato de justiça. E justiça, ela precisa ser cumprida na sua íntegra. Olho por olho, dente por dente. Equidade. A justiça requer penalidade e ela vai se executar. A nossa condenação é um ato de justiça. Nós recebemos exatamente o que merecemos. Mas a graça, a misericórdia, a dádiva, nós não recebemos o que merecemos. 10, 100, 1000, infinitamente vezes, mais vezes do que nós merecemos. Quando a graça vem sobre nós, nós recebemos 10, 100, 1000 vezes mais do que nós merecemos. Nós não merecíamos a vida. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos era somente aquilo. Ele nos deu muito mais do que nós merecemos. Quanto mais Jesus Cristo. Interessante porque se o nosso pecado trouxe condenação, mas o dom gratuito trouxe justificação. O resultado
da condenação, do pecado de um trouxe condenação, mas o resultado do ato de justiça foi justificação. E através da obediência de um único homem, muitos, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas através da obediência de um só homem, muitos serão feitos declarados justos. A obediência de um só homem. Interessante que há sempre um debate muito grande sobre o conceito de graça no pacto das obras. Se discute muito se havia graça no pacto das obras. E tem amigos que defendem a ideia de que existia graça aí. No livro da editora, que é Os Puritanos, foi publicado em português, aquela obra de teologia dos puritanos, do Dr. Bick e do Mark Jones. Os capítulos que tratam sobre a doutrina do pacto ali, eles vão defender uma ideia muito parecida com essa de que havia graça no pacto das obras. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa lógica por algum princípio. Veja, é verdade que a obediência de Adão, por si só, não poderia adquirir a eternidade pela natureza da obediência, mas adquiriria a eternidade porque foi acordado no pacto, isto é, isso foi determinado no pacto, não pela natureza da obediência, mas porque foi esse o acordo do pacto. No texto, e você vai ver comigo, por favor, nos versos que se seguem do 19 em diante, acompanhem a leitura comigo e veja. Lembrando que Adão aí é o pacto das obras e Cristo o pacto da graça. Veja comigo, 19 em diante. Paulo diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Veja, em nenhum momento a palavra graça é atribuída ao que foi feito em Adão. A graça não é atribuída a nada, mas graça, misericórdia, sempre é utilizada, associada ao que Cristo fez. Acompanhe, volte comigo mais uma vez, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça reina porque a justiça foi satisfeita, ele foi obediente, ele cumpriu a lei. Thomas Bosch chega a dizer, a graça de Deus estava impedida, porque a justiça era o portão que impedia. Uma vez que ela foi satisfeita, o portão é aberto e a graça é como um rio que flui. Uma vez que a justiça foi satisfeita, a desobediência de um só trouxe destruição. A obediência, um ato de justiça de Cristo, trouxe abundante graça sobre a igreja. Um só obedeceu e por sua obediência recebemos a salvação como um dom, porque ele cumpriu toda a exigência ordenada por Deus. Isso é tão maravilhoso porque a obediência aqui é fundamental, tendo em vista que não apenas o meu pecado foi perdoado, mas também a justiça foi imputada a mim. Não apenas o meu pecado foi perdoado, mas a justiça foi imputada a mim. Machen, que era o fundador do Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, escreveu o seguinte: como fato, irmãos, Cristo não pagou apenas a penalidade do primeiro pecado de Adão e a penalidade dos pecados que nós individualmente cometemos, disse ele, mas também ele positivamente mereceu para nós a vida eterna. Ele era, em outras palavras, o nosso representante, tanto pagando a pena, quanto nos guardando da destruição eterna, imputando sobre nós a justiça de Cristo. Cristo não apenas tomou a punição por sua morte,
mas mereceu para nós a recompensa por sua perfeita obediência à lei de Deus. Ele continua: essas são as duas grandes coisas que ele fez por nós. Ele perdoou os nossos pecados e imputou sua justiça a nós. Isso aplicado à vida. No dia da sua morte, ele estava perto da morte mesmo. E ele escreve as seguintes palavras. Ele escreveu um telegrama para John Murray. E ele escreve dizendo: eu estou tão grato pela obediência ativa de Cristo. Nenhuma esperança eu teria sem ela. Aqui foi o grande conforto de Machen. Na hora da sua morte, ele sabia que a obra meritória de Cristo, realizada por Cristo, em seu favor, agora a justiça e a obediência dele foi colocada na sua conta. Como se ele tivesse obedecido à lei perfeitamente. E ele teria a grande recompensa. Porque ele disse: Cristo não apenas morreu pelo meu pecado, ele me deu a vida eterna. A desobediência de Adão trouxe a morte. A obediência de Cristo, a vida eterna. A lei veio, irmãos. A lei chegou para que claramente aqueles que agora recebem a lei, que vai ser descrito nos versos 20 em diante, não significa que alguém que recebe a lei pode ser justificado pela lei. Assim como antes, em Adão até Moisés, e de Moisés até hoje, ninguém poderá ser justificado, senão pelo meio que Deus escolheu, um perfeito representante que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Não haverá outra saída e outra possibilidade. A graça de Deus para com a humanidade é maior do que a rebelião da humanidade contra Deus. Paulo vai dizer: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Daí você vai entender o início do capítulo 6. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No verso 20 do mesmo capítulo ele afirma: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O primeiro Adão não é a última palavra para a humanidade. O segundo Adão, o perfeito obediente cabeça federal, ele é a última palavra para a humanidade. Não há esperança jamais sem ele, mas nele a certeza e firmeza. Você pode descansar. Você pode ter certeza. Normalmente, como pastor, você recebe pessoas no gabinete ou na visita. Você se depara com pessoas que estão destruídas pelo pecado. E essas pessoas destruídas pelo pecado, não é seu papel esmagar ou pisar na cabeça dele ou destruí-lo. Ele já vem destruído pelo pecado. É seu papel trazer esperança. E não há esperança maior do que essa. Dizer a um pecador: a tua vontade de pecar
é menor do que a vontade de Deus de te salvar. E o teu pecado é menor do que a graça de Deus. De que na tua força você não vai conseguir, mas em Cristo, cabeça federal, a esperança é real. Muito mais com Cristo. Muito mais com Cristo. Sem dúvida alguma, irmãos, todos nós em Adão estamos mortos. Muitos estão mortos ainda em Adão, tentando salvação nos escombros do pacto das obras, querendo ser salvo com suas próprias mãos. E só encontram ruína, rato, barata, imundície. Venha para o edifício da graça, o edifício que foi construído e que não pode ser demolido, porque a pedra angular é Cristo. O fundamento é Cristo. A rocha firme que você pode segurar e botar os seus pés. Certamente haverá esperança para você. Corra para Cristo. Só Ele tem poder de desfazer as consequências da natureza caída de Adão e as consequências do pecado de Adão. Corra para Cristo hoje. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, Tu és santo e os nossos pecados precisam ser punidos. E nós somos mais pecadores do que nós imaginamos. Mas o Evangelho também nos diz: a graça de Deus é maior do que nós podemos imaginar. Ó Senhor, não nos deixe viver debaixo desses escombros, quando temos um edifício da graça em Cristo Jesus. Ele é o nosso representante, Senhor. Ele é o nosso representante. Ele é o meu Senhor. Ele é o cabeça federal. Ele é o Deus da minha salvação. Porque Ele foi perfeito e obediente. Se crermos nele, nós seremos salvos. Então, Senhor, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja nessa noite. E aqueles que não Te conhecem, corram para Cristo Jesus, porque nele, e somente nele, a verdadeira salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.